E aí, galerinha, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns exercícios vestibular de radioatividade que eu prometi para vocês, tá? Então, lá, pessoal. Primeiro exercício daqui, ó. Equacione a reação de emissão de uma partícula alfa pelo átomo de esse isótopo tório, de número de massa 230 e número atômico 290. Como a gente falou na sexta-feira, né? Um átomo de uma partícula alfa, quando emitida, ela tem número de massa igual a 4 e número de atômico igual a 2. E a emissão vai ser dada pela segunda lei de Soddy, que fala o seguinte: quando um átomo emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Vamos lá? Como que fica? Olha, tório emitindo uma partícula alfa vai ficar vai gerar um átomo aqui que tem número atômico, um novo número de massa e um número atômico. Como que a gente vai determinar esse novo número atômico, novo número de massa? O número de massa do novo átomo vai ser 230 menos o 4. 230 menos o 4, tá? Vai dar 226. Aqui eu fiz uma maneira diferente, 230 é igual 4, que é o número de massa da partícula alfa, mais a número de massa do novo átomo gerado, 226. Agora, o número atômico é o número atômico do tório menos 2. Lembrando que aqui é só uma partícula alfa. 90 menos 2, 88, tá? Esse é o tipo de exercício mais simples cobrado dessa parte. Agora, se vocês pegarem a tabela periódica, no caso de uma prova vestibular, tem a tabela periódica lá, vocês vão olhar o número atômico aqui e descobrir qual é o elemento formado. Se vocês procurarem lá, o elemento, tem que olhar o número atômico. O elemento tem massa, número atômico 88, é o rádio. Então, esse é um isótopo do rádio, tá bom? Belezinha? O segundo exemplo aqui, esse aqui é um exercício da UEPG. Então, ele fala assim, uma série radioativa... Nossa. Aqui eu já coloquei a primeira a reação. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados por um radioisótopo inicial pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa que se inicia com o neptúnio, esse é um átomo aqui, e termina com o bismuto, o número de partículas alfa e beta emitidas é, respectivamente, aqui eu tinha as opções, mas eu tirei as opções, tá? Então, ele fala o seguinte, pessoal, tinha uma série radioativa, que é a série que demonstra o decaimento dos átomos até chegar no átomo final, geralmente é chumbo. Ele fala o seguinte, que a série radioativa desse átomo Neptúnio, ela começa no Neptúnio e termina no bismuto. E ele quer saber que nesse período, quantas partículas alfa e quantas partículas betas foram emitidas. Como que a gente vai descobrir isso? Olha, pela variação do número de massa e pela variação do número atômico. Tá? A gente não sabe ainda quantas partículas alfa e beta foram emitidas. Como que a gente descobre? Bom, partícula beta não mexe com o número de massa e mexe com o número atômico. Partícula alfa mexe com os dois. Então, veja só. Se a beta não mexe com a massa, com o número de massa, e a alfa mexe com o número de massa, vamos calcular primeiro quantas partículas alfa foram emitidas, tá? Por essa variação a gente consegue descobrir isso. Tá? Consegue descobrir quantas partículas, pela variação do número de massa, a gente consegue descobrir quantas partículas alfa foram emitidas. Então vamos lá. Na prática, é só fazer 237, que era a massa inicial, o número de massa inicial, igual 209 mais 4 vezes o número de partículas alfa. Por quê? Chamei de x aqui o número de partículas alfa. Por que 4 vezes? Porque uma partícula alfa tem número de massa. A emissão de uma partícula alfa, a partícula alfa tem massa igual a 4. Então, é por isso 4x. Se resolver aqui, eu vou colocar o resultado direto, mas 237 menos 209 vai dar 28. 28 dividido por 4 igual a 7. Então, foram emitidas 7 partículas alfa. Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, a partícula beta, ela aumenta o número atômico em uma unidade. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Para achar o número atômico vai ser mais complicadinho. O exercício aqui é complicadinho na prática. O que a gente vai fazer? O número atômico é mais difícil, o número de partículas beta é mais difícil. Por quê? Porque a gente vai ter que relacionar o número atômico inicial, o número atômico final
E aí, pessoal, pense comigo. Quando ele emitiu 7 partículas alfa, o número atômico diminuiu 14 vezes. Então, a gente vai ter que levar a emissão de partículas alfa mexe com o número atômico. Então, o que vai ficar? Para achar o número de partículas beta, a equação vai ser 93, que era o número atômico do átomo inicial, 83, que era o número atômico do átomo final, mais 14. Da onde que vem esse 14? O átomo, a gente descobriu que ele emitiu 7 partículas alfa. Cada partícula alfa diminui o número de massa em 2 unidades. Então, mais 14. Beleza? Menos y. Esse y aqui é o número de partículas beta emitidas. Mais 14 porque 7 partículas alfa foram emitidas e cada partícula alfa mexe com a massa em 2 unidades. Belezinha? Resolvendo aqui, ó. 83 mais 14 dá 197. Aí, desculpa, 197. 97 passa para o outro lado da igualdade, menos 97. Deixando tudo positivo, vai dar 4. Então, 4 partículas beta foram emitidas. Esse exercício é bem complicadinho, tá? Esse aqui é um exercício tipo de uma segunda fase, porque ele é complicadinho. Um terceiro exemplo aqui, pessoal. Isso aqui em relação à meia-vida. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve ter algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, alto poder de penetração e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o Tecnésio-99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Ele quer saber quanto tempo, tá? Leva para cair de 100% até essa porcentagem. E ele fala que cada meia-vida são 6 horas. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer? Vai ter que montar aqui a ordem, olha. Até chegar ao 3,5%. 100% caiu uma meia-vida, que são 6 horas. 50%, 25%, 12,5%. Nesse período, quantas meia-vidas se passaram? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meia-vidas. Então, para achar o tempo total, 5 vezes 6 horas. 5 vezes 6 horas são 30 horas no total. Então, levou 30 horas para decair de 100% a 3,125. Lembrando que cada meia-vida a massa diminui pela metade. Massa ou também geralmente concentração. Às vezes ele não trabalha. Belezinha? Um último exemplo aqui, agora envolvendo massa. A glicose, penúltimo, perdão. A glicose é marcada com núcleo de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro. Por meio da tomografia de emissão de pósitrons, a desintegração do carbono 11 gera um pósitron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação nuclear. Então, olha, aqui está a equação, a gente vai usar ela na prática. Daí ele fala assim, ó, esse aqui é Santa Análise do Enem. Com a injeção de glicose marcada com esse nucleótido, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é 5 meia-vidas. Então, olha, ele falou que o tempo de meia-vida é 20,4 minutos e ele falou que o tempo da tomografia são 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleótido restante após a aquisição da imagem é aproximadamente... Então, ele falou, olha, que no início da tomografia, se usa 1 grama de carbono 11. E ele falou que o tempo de tomografia são 5 meia-vidas, tá? E cada meia-vida são 20,4 minutos. E ele quer saber a massa final. Vamos lá, pessoal. Ele fala, com a injeção da glicose, marcada com esse nucleótido, o tempo de aquisição é de 5 meia-vidas. Então, olha, 5 meia-vidas a primeira meia-vida vai diminuir a massa pela metade, de 1 para 0,5. A segunda, de 0,5 para 0,25, sempre a metade. A terceira, 0,25 para 0,125. Ele falou que são 5, já se passaram 3, faltam 2. A terceira, 0,125 para 0,625, falta uma ainda. E a última, 0,0625 para 0,03125.
Essa é a massa final em gramas. Em miligramas, seria 31,3 miligramas aproximadamente. E usou o tempo de minha vida. Se ele perguntasse quanto tempo que levou, era só fazer 5 vezes 20,4, que daria 102 minutos, né? Isso, 102 minutos, tá bom? Mas não era o que o exercício perguntava. E a última aqui sobre questão de reações nucleares, também da UEPG. Com relação aos processos de fusão e fissão nuclear, cenário que for correto. A1, desculpa. Fusão nuclear consiste da junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores e liberando uma quantidade de energia. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, né? Fusão é núcleos pequenos. Fusão é junção. Então é uma soma de núcleos pequenos. 2. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Correto também, pessoal. Correto. Fissão é a quebra. 4. A fusão nuclear exige grande quantidade de energia para ocorrer. Verdadeiro. Por quê? Vamos pensar um pouco, pessoal. Eu tenho que pegar dois átomos e fazer com que os núcleos e as eletrosferas se fundam. Pensem bem, o núcleo ele é muito pequenininho e tem carga positiva. Se pegar e fazer com que dois núcleos se juntem, como tem carga positiva, eles vão ter uma repulsão muito grande. Então você tem que fornecer uma quantidade de energia muito grande para você conseguir fazer com que esses dois núcleos se juntem. Tá? Então isso é muito complicado de ser feito. 8. O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem para a geração de energia elétrica a partir da energia nuclear em usinas termonucleares. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Lembra que na minha aula eu coloquei um esqueminha lá? Você tem energia nuclear que aquece a água evapora, né? Tem um circuito que evapora, e a evaporação dessa água move uma turbina numa usina termonuclear. E 16, o processo verdadeiro também, né? 16, o processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no Sol, onde a temperatura é suficientemente alta para que ocorra a fusão dos núcleos dos átomos de hidrogênio, formando átomos mais pesados. Verdadeiro também, tá? Estrelas são grandes provedoras de processo de fusão nuclear. A teoria fala que os elementos químicos foram formados nas estrelas. Cada estrela tem uma temperatura que consegue gerar determinados elementos químicos. O nosso Sol, por exemplo, ele não é quente o suficiente para gerar átomos pesados. Então, esses átomos pesados, como de ouro, vieram de outras estrelas. Mas átomos leves, como carbono, nitrogênio, silício, enxofre, foram gerados aqui pela nossa estrela. Por quê? Porque ela tem uma temperatura extremamente alta, de alguns milhões de graus Celsius ali, que tornam esse processo de fusão possível. Beleza, pessoal? Então, a soma dos itens corretos aqui é 31, né? Todos eles são corretos. Ok? Então, eu fiz exercício e resolvi para dar um indicativo para vocês como que isso é cobrado no vestibular. Beleza, pessoal? Se ficar alguma dúvida, manda o WhatsApp lá que a gente conversa. Até mais. Tchau, tchau.